Bom, é isso que ela fala. Ah, outra Estamos de pessoa volta. comentário. Estamos de volta, galera. Tema muito interessante aqui. Eu estou me vendo que Já eu estamos preciso me trabalhando aplicar na CNV aqui demais. todos nós. Legal, galera, legal. Legal, Mari. É muita coisa, né, cara? Muita coisa pra gente falar em uma hora só, não tem como, realmente não tem como a gente aplicar. Deixa eu fixar aqui o tema de novo. E André, tá aprendendo aí, né, Asa? O Asa é parceiraço aí, deixa eu ver se. Opa! Vamos lá, o pessoal tá entrando, a Cacá tá falando sobre CNV. Ah, fiz uma pergunta pra ela de como a gente. Opa, meu Deus do céu, não tô conseguindo pular um negócio aqui. De como a gente pode utilizar, aplicar a CNV, né, na educação dos nossos filhos. Deixa eu ver que aqui vai dar, não deu não. Ai, ai, não consigo. Pera aí, galera. Pera aí que eu tô aprendendo. Comecem a aplicar a CNV comigo aí, tá? Vai tendo paciência, empatia. Até antes eu tava conversando com a Kaká e eu falei pra ela, né? Falei pra ela da questão. Começa a ter outro olhar quando a gente começa a fazer aquilo que as pessoas fazem, a gente só fica no julgamento. E Eva, agora você está vendo como que é, né? Cacá estava falando pro pessoal aqui que, poxa, uma hora é muito pouco para colocar em prática tanta coisa. E o André está falando aqui, fez muito bullying com o Bujão. O André sofria bullying também. Na verdade, todos nós sofremos bullying em algum momento da nossa vida escolar, né? Até na faculdade. E o Bujão, só trazendo a reluz aqui dessa situação, o Bujão era um cara, a gente fez educação física, e o Bujão era um cara gordão, né? E eu lembro na hora de futebol, eu falei, mas siga o negão aí, gordão. Cara, mas o negão corria, cara. Corria que, eu vou te falar, o cara voava. A gente, Atropelava. a gente usava muito, cara. Foi uma fase muito boa. Mas, Kaká, então, legal, você pode retomar, então, a situação agora de uma educação, né? De uma comunicação não violenta numa sala de aula. E eu falando, retomando, recapitulando, que para a gente aplicar a CNV hoje, tendo uma criação de uma educação muito severa, muito exigente, muito autoritária, né? Por conta até mesmo também da educação que eles tiveram. Então, reproduzir, aí você falou, a gente vai só reproduzindo, né? Então, esse grau de exigência, de querer tudo perfeitinho, muito organizado, isso às vezes só. A gente sabe que atrapalha a gente e está reproduzindo um atrapalhar ou prejudicando a educação e a formação dos nossos filhos também, né? E eu quero que você me fale como que a gente vai aplicar esse CNV, porque de uma hora para outra a gente não consegue. É sempre nos observando, né? Sempre nos observando. Então, eu gosto muito quando a gente está falando de autoconhecimento, CNV ela conecta muito com a questão do autoconhecimento, né? Daquela frase do Carl Jung que ele fala: enquanto a gente não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a nossa vida e a gente chama isso de destino. Então, essa reprodução que a gente faz, da forma como a gente aprende com os nossos pais, e a gente reproduz o comportamento, muitas vezes, de forma inconsciente, a gente está muitas vezes apontando o dedo para os nossos pais, as nossas crianças estão lá feridas ainda, apontando os dedos para os nossos pais, nossos adolescentes feridos estão lá apontando os dedos para os nossos pais, a gente cresce e repete e não percebe que a gente está repetindo. Então, o processo de autoconhecimento, ele vai muito para esse lugar da gente começar a perceber essas nossas reações, a perceber o que está vivo dentro da gente, como que a gente está se sentindo, quais são as nossas necessidades que estão atendidas, que estão desatendidas, o que é importante para a gente. Porque na comunicação não violenta, o Marshall fala, né, que se tem um objetivo primeiro da comunicação não violenta, é no desenvolvimento da autocompaixão. Então, não existe eu ser uma pessoa que compreendo outro ser humano, que dou espaço para que outra pessoa se expresse, que eu dou espaço para ouvir de forma empática um outro, se eu
não me ouço, se eu não me compreendo, se eu não me aceito, se eu não sou compassiva com os meus pontos de desenvolvimento. Então, enquanto a gente não começa a entender que a gente precisa colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente, antes de tentar ajudar outra pessoa, a gente não consegue caminhar, porque os nossos processos inconscientes, eles são muito mais rápidos, muito mais automáticos, né, do que o nosso cognitivo. Então, é muito desafiador eu estar nesse lugar de tô aqui com essa ferramenta, essa comunicação não violenta, então, expressão autêntica, escuta empática, fato, sentimento, necessidade, pedido, e vou para a vida achando que eu tenho uma técnica para resolver os problemas de relacionamento da minha vida. Se eu não olhar para mim, se eu não olhar para dentro, eu vou cair na reação, que é aquela lógica que eu falei. Pensamento, sentimento, reação. Enquanto eu estou inconsciente, eu reajo. E o que a CNV vai trazer para a gente? Pensamento, sentimento, identificação do sentimento, identificação da necessidade. Qual que é a minha necessidade que está desatendida, que gerou esse sentimento desconfortável? Identifiquei a minha necessidade. Qual que é a necessidade do outro? O que será que o outro está atendendo, né? Porque a gente vai muito para esse lugar de fez para me prejudicar, fez para me irritar, fez para me aborrecer, fez para me provocar. Mas se a gente entender que a gente só age para atender as nossas necessidades, da mesma forma que toda ação minha é para atender uma necessidade minha, toda ação do outro é para atender uma necessidade dele. Então, por exemplo, vou trazer uma situação polêmica aqui, né? Fui traída, estou me sentindo traída, né? Seja uma relação amorosa, né, afetiva, ou seja uma relação de amizade, qualquer coisa. Estou me sentindo traída. Aconteceu alguma coisa que essa pessoa me traiu. Se eu fico nesse lugar do estou me sentindo traída, eu estou empoderando o outro do que eu estou sentindo. Então, o outro teve que fazer alguma coisa para que eu sentisse isso que eu estou sentindo, né? Então, eu posso colocar a culpa nele também. E se ele é o responsável, ele também é o culpado. Como eu me sinto quando isso acontece? De verdade. Eu me sinto triste? Eu me sinto chateada? Eu me sinto aborrecida? Eu me sinto angustiada? Qual que é o sentimento que está vivo dentro de mim quando acontece alguma coisa que o meu pensamento é me sinto traída, né? Porque se eu estou colocando no outro, é um pensamento, não é um sentimento. É um julgamento, não é um sentimento. Então, como eu me sinto? Eu me sinto triste, eu me sinto magoada, eu me sinto chateada. Mas quais são as minhas necessidades, né, que foram desatendidas aqui, né? Por que eu estou me sentindo dessa forma? Eu tenho necessidade de clareza, de comunicação, de conexão, de respeito. Algumas necessidades aqui foram identificadas. Mas qual que era a necessidade que o outro estava atendendo? Né? O que estava faltando para o outro? Estava desconfortável para o outro? Que ele fez aquilo que ele fez? Qual que é a necessidade que ele estava atendendo? Então, eu abro espaço dentro de mim, primeiro, para escutar o que está vivo dentro de mim, para escutar as minhas necessidades, para poder ter espaço para escutar as necessidades do outro. Porque se eu vou para a comunicação naquele lugar de culpar o outro, fatalmente eu não vou conseguir ter bons resultados nessa comunicação. Porque a gente volta para aquele lugar. Enquanto eu estou acusando o outro vai para esse lugar de se defender ou de fugir, né? A defesa e a fuga. O ego vai ter essa função e vai fazer muito bem. Ele é programado para isso, né? Então, quando eu tenho essa clareza de que eu preciso me cuidar, eu preciso me entender, eu preciso trazer para a consciência que é importante para mim, para poder e acolher a necessidade do outro, ouvir a necessidade do outro, entender que o outro tem necessidades que nesse momento
talvez não fosse compatíveis com o atendimento das minhas necessidades, a gente vai para um outro lugar de comunicação. E quando a gente está falando das relações, por exemplo, de autoridade, né, que na escola a gente acaba tendo os professores numa situação de autoridade em cima dos alunos, a gente pode, por espelhamento do que a gente aprendeu em casa, reproduzir a lógica da dominação, do poder sobre o outro. Eles estão aqui como uma autoridade, então eu pego e coloco meu crachá na mesa e vocês vão ter que fazer do jeito que eu quero, né? Só que o que eu quero de verdade é isso, ou o que eu quero de verdade é o desenvolvimento dessas pessoas, eu quero ver essas pessoas lá no futuro bem, né? Se sentindo felizes, bem-sucedidas e falando muitas vezes o quanto o meu trabalho foi importante para que elas percebessem que elas tinham valor, que elas eram importantes, que que as necessidades delas, sim, tinham o direito de pertencer, de existir, de serem expressas. É isso que eu quero no lugar de educador? Então, a intenção que eu vou para a conexão com essas pessoas é muito essencial, né? Eu estou ali para resolver o meu problema e passar as minhas horas rápido e ir embora, ou eu estou ali realmente para construir um legado, para fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? E aí, se eu estou nesse lugar de construir um legado, a CNV ela pode ser uma ferramenta sensacional, como muitas outras, né? Não é a CNV como pílula de salvação do mundo, mas ela é uma ferramenta que tem esse objetivo de conectar, de tirar do outro o melhor que ele tem, de buscar no outro a intenção de colaboração, porque essa é a natureza dele, essa é a natureza das pessoas, da mesma forma que vai ser a natureza das crianças, dos adolescentes, essa natureza de querer colaborar quando eu também sou considerado. Quando as minhas necessidades também são consideradas, eu quero colaborar para o bem-estar do grupo, né? Então, o que eu falaria para quem está nesse lugar de experimentar a comunicação não violenta com grupos, existem várias metodologias, várias ferramentas, e uma que eu utilizei quando eu estava ainda no mercado corporativo, eram os círculos as rodas, né? De comunicação, as rodas de conversa, né? A gente ter esses momentos de sentar em círculo em que as pessoas elas podem dizer o que está acontecendo na vida de vocês, como vocês estão se sentindo, né? Que necessidades vocês percebem, né? Quando as pessoas começam a perceber que elas compartilham das mesmas necessidades, a nossa empatia aumenta, a nossa capacidade de se conectar com a necessidade do outro aumenta, a nossa compaixão aumenta. E a gente retorna para esse lugar de expressar essa nossa vontade genuína de colaborar. Então, eu preciso de espaço de escuta, espaço de expressão, espaço para que essas pessoas se percebam como humanos, se conectando com humanos. Então, na CNV, a gente fala muito da gente valorizar a vulnerabilidade, por exemplo. E quando um professor abre uma roda de conversa falando que ele está se sentindo angustiado por conta dessa situação, que ele está se sentindo com medo, que ele tem medo em relação à necessidade de saúde dele, da família dele, né? Ele tem medo em relação ao trabalho, como que vai ser o trabalho no futuro, né? Eu tenho uma necessidade de previsibilidade que nesse momento está desatendida. Então, quando o professor ele se coloca nesse lugar de eu sou tão humano quanto vocês, eu também tenho medos, eu também tenho sentimentos desconfortáveis, eu também vivo situações que as minhas necessidades estão desatendidas, eu gero conexão, porque a partir da vulnerabilidade eu vou gerar conexão com essas pessoas.
E aí essas pessoas vão ter mais interesse em me ouvir, em colaborar, porque elas vão perceber que aquilo que é importante para mim também é importante para elas. Elas vão perceber, por exemplo, que eu tenho a intenção genuína de contribuir no desenvolvimento delas, que eu não estou ali só para passar um conteúdo, para passar algo que está no meu cronograma, que alguém, um coordenador pedagógico, disse que eu tenho que ir lá fazer esse papel. Eu não sou um passador de conteúdo. Eu sou alguém que verdadeiramente se importa. E se importa com aquilo que de verdade é importante, que é como você está se sentindo hoje. Legal, muito bom você abordar isso daí. A minha disciplina, às vezes, a gente fica restrito a desenvolver, às vezes, esses bate-papos, porque ele perdura, e o período de aula que a gente tem é muito curto, não dá. Mas acontece situações na aula que, às vezes, você para a aula para fazer um bate-papo ali, para a criança entender a situação, e aí, quando acontece esse tipo de bate-papo, por mais que para eles ali for... a minoria, foi tão ruim porque eu não fiz o meu jogo, eu deixei de brincar. Mas para a gente ali, como mediador, né, você fala assim, poxa, como essa aula valeu a semana? Porque a gente refletiu, a gente realmente resgatou, fala de crianças que às vezes não abre a boca, não fala, coloca pontos de percepção que ele teve ali, que você jamais pensa, ele já não ia falar isso, né? E a criança traz esse tipo de pontuação. No Então... caso de quem trabalha, só uma coisinha que eu queria falar para você. No caso de quem trabalha com o corpo, uma das coisas que é interessante é pedir para as crianças observarem como elas sentem no corpo isso que elas estão trazendo, né? Quando elas estão tristes, onde é que elas sentem isso no corpo, né? Quando elas estão ansiosas, onde é que elas sentem isso no corpo? Quando elas estão aflitas ou chateadas, em que lugar do corpo que elas sentem isso, né? Porque as nossas emoções são exatamente isso que a gente sente no corpo, é físico, né? A emoção, ela vem de circuitos elétricos que o nosso cérebro dispara e que pega em alguns lugares do nosso corpo. E aí o nosso pensamento vai dar um significado, né? Que aí a gente traduz com sentimento. Mas antes do sentir, do expressar o que eu estou sentindo, eu já senti algo que estava vivo no meu corpo, né? E o quanto que é importante eu ter consciência que quando eu estou sentindo alguma coisa, um aperto assim na boca do meu estômago, eu posso estar me sentindo um pouco ansiosa, né? E aí eu parar para pensar, bom, essa ansiedade ela tem uma razão, né? Existe uma ameaça real, né? Tem um tigre nessa sala para eu me sentir dessa forma, porque a gente vai para aquele lugar do reptiliano, né? Do homem das cavernas, quando a gente está falando das nossas emoções. Então, tem um leão aqui, tem um grande predador para eu estar me sentindo dessa forma? Não, o que eu posso fazer então? Se eu respirar, se eu tomar umas 4 respirações profundas, como fica o meu corpo? Alivia? Melhora? Né? Então, tudo isso vai ajudando a gente desenvolver essa percepção, esse autoconhecimento, esse vocabulário, essa conexão com o que está vivo dentro de mim. Ótimo. Muito bom, né? O que você trouxe aqui para a gente. Eu vou abrir agora aqui para pergunta. Tem algumas perguntas aqui, tá? E aí você pode responder? Claro. Vamos lá? Então, beleza. O André, ele colocou assim, o Asa, ele falou assim, eu sou muito... Deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho, Asa. Infelizmente... Não é esse aqui. Opa. Alguma coisa de flexibilidade. Ele falou que ele é muito flexível, se isso acaba prejudicando, né? Calma aí, viu, Cacá? Tô calma. Tô calmíssima. Tô respirando. Ó, respira, né? Tá. E depois assim, o Asa. Eu sou muito flexível. Não sei se isso é tão errado. Aí não sei se ele está colocando como na educação do filho dele, para o filho dele, ou se como profissional, ele trabalha com personal, né? Então ele falou assim, mas o que é em casa, às vezes acaba
transmitindo para o trabalho. Ele falou assim, eu sou muito flexível, não sei se isso sou tão errado em ser flexível. Tá. Tem algumas coisas aí para a gente pensar, né? Primeiro que a CNV já vai falar que não existe certo e errado, né? A gente sai desse lugar do julgamento. Não tem certo e errado, não tem bom e mal. Tem fato e consequência. Qual o resultado que você está obtendo dessa sua flexibilidade? Está sendo positivo? Avalia, né? Eu tô satisfeito? Tá enriquecendo a minha vida? Tá tornando a minha vida mais maravilhosa? Né? Na CNV a gente fala muito de como que a gente pode fazer para tornar a nossa vida mais maravilhosa, para enriquecer a nossa vida. Então, esse meu comportamento, essa minha flexibilidade faz com que a minha vida seja mais maravilhosa ou eu tenho muitos problemas por conta disso? Primeira coisa que a gente precisa pensar. Se eu estou tendo problemas por conta disso, isso que eu chamo de flexibilidade é flexibilidade mesmo ou é fuga do conflito? Porque aqui na CNV a gente não está falando em evitar conflitos, a gente está falando em transformar conflitos, entender que os conflitos eles são mensageiros. A gente tem os nossos sentimentos que trazem para a gente mensagens que são importantes de coisas que estão acontecendo dentro da gente. E a gente tem os conflitos, que trazem para a gente mensagens de coisas que estão acontecendo fora da gente, nos nossos relacionamentos. Então, a gente tem um relacionamento que é o intrapessoal, que o meu sentimento vai me dizer o que é importante para mim e como eu estou atendendo ou desatendendo as minhas necessidades. E eu tenho um relacionamento interpessoal, né? Então, além disso, a CNV ela vai falar de um terceiro nível, que é o social, a sociedade, né? Então, o que é importante? O intrapessoal, como eu me relaciono comigo, o interpessoal, como eu me relaciono com as pessoas que fazem parte da minha vida, com os meus círculos, e a sociedade, como a sociedade se organiza, como eu me relaciono com a sociedade, como está a questão da violência num todo, como na sociedade. Então, trazendo para essa questão da sociedade, para pegar um exemplo. Aqui no Brasil, a gente falou durante muito tempo que a gente era o país da democracia racial. Então, ó, a gente é flexível, a gente é o país da democracia racial, né? Aqui, a diversidade, todo mundo junto, todo mundo, né? Todo mundo brother, todo mundo igual, estamos junto. Só que quando a gente vai olhar para os números estatísticos, a gente vai perceber que isso não é exatamente uma verdade, né? Porque a gente percebe que existe um histórico muito forte de uma cultura da escravidão e que expulsou essas pessoas de acesso a algumas oportunidades e que ela, na sua maioria, as pessoas que estão em vulnerabilidade social são pessoas pretas ou pardas, ou seja, os considerados negros na nossa população, porque a gente tem mais de 50% da população brasileira que se autodeclara como negra. E aí, quando a gente vai olhar os números de onde essas pessoas, e que lugares que essas pessoas ocupam na cadeia, eu travei, né? Não, tá falando, pode continuar. Não, tá normal, pode falar. Que lugares que essas pessoas ocupam dentro das empresas, o quanto que essas pessoas têm acesso à educação de qualidade, quanto que essas pessoas estudam mais, qual que é a expectativa de vida dessas pessoas. Então, quando a gente vai olhar, né, para dados e fatos, né, a gente vai para os fatos lá da CNV, a gente percebe que não é bem assim, né? Que existia aí uma máscara social que fazia com que a gente ficasse aí calminho dentro dessa ideia de que a gente é flexível, que a gente é democrático, que a gente é inclusivo e tudo mais, né? Então, eu acho que essas coisas que a gente precisa observar, né? Só a fala, eu sou muito flexível, já é um rótulo. Porque em alguns momentos eu sou flexível, em outros momentos eu não sou, né? Eu estou flexível agora. Em alguns momentos, se eu for querer ser flexível o tempo todo com todo mundo, muito provavelmente eu serei confundido com uma pessoa trouxa, tonta, né? Isso.
Bonzinho demais, né? Que dá o respeito, que não prioriza as suas necessidades, que não olha para as suas necessidades. Então, acho que tem essas duas coisas. A gente perceber qual é o resultado que eu estou obtendo com esse rótulo que eu comprei, de que eu sou flexível, né? Lembra que eu falei no início? Os Lembro. rótulos, mesmo os positivos, eles nos limitam. Porque na hora que eu falo que eu sou flexível. Na hora que eu quero não ser flexível, que eu quero que alguma coisa seja daquele jeito que eu planejei, porque aquilo é um sonho meu e para mim é importante que aquilo seja feito daquela forma, aí eu vou arrumar um problema, porque eu sou flexível. As pessoas vão olhar para mim e falar assim, cara, você Pra tá quê, né? flexível? Por que você tá fazendo questão disso? Né? Então, isso nos limita, olha só que curioso, né? É. Algo que seria uma qualidade, não, na CNV, tudo que a gente adjetiva, que a gente rotula, é um limitador da expressão autêntica do ser humano, daquilo que é importante para mim e que eu preciso falar, e que nesse momento é importante para mim, tá tudo bem. Legal, Cacá. Tem mais outra aí, vamos lá? Vamos. Vamos lá. Pessoal, nós estamos aqui com a Cacá. Cacá, falando sobre CNV, comunicação não violenta. Aqui, somando aqui ao time da NGR. E a gente tem uma pergunta aqui da Ingrid. A Ingrid, ela pergunta assim, por que as crianças hoje têm tanta dificuldade em resolver os pequenos conflitos entre os colegas de classe? Será que quando éramos crianças nós simplesmente não ligávamos ou isso nos fazia mal? Eu vou fazer uma pergunta para a Ingrid. Nós temos facilidade de resolver os nossos conflitos? Nós, adultos, temos facilidade de resolver os nossos conflitos? As crianças reproduzem aquilo que elas aprendem com a gente. A gente, em geral, a gente foge do conflito, ou a gente vai para o embate, ou a gente vai para a submissão. Ou eu nego o conflito e não busco entender, eu não busco transformar, ou eu vou para a briga, ganha quem pode, ou eu vou para o lugar de me submeter para poder sair da situação de conflito. Mas, em geral, a maioria dos adultos não tem facilidade de resolver os seus pequenos, grandes, médios conflitos. E as crianças, elas reproduzem o nosso comportamento. Não tem como ser diferente. As crianças, elas estão o tempo todo aprendendo e sendo programadas a partir daquilo que elas veem no mundo dos adultos. Se os adultos que estão à minha volta fazem dessa forma, eles não sabem resolver os seus pequenos conflitos, como é que eu vou aprender? Onde que eu vou aprender? Então, trazer para a gente mais uma vez essa responsabilidade, né? A autorresponsabilidade. As crianças, elas estão no papel de aprendiz e nós somos o exemplo. Nós somos o exemplo. Enquanto a gente não aprender a lidar com os nossos sentimentos, a gente não aprender a trabalhar a nossa autoempatia, a nossa autocompaixão, a nossa intenção de ter conexões verdadeiras com os outros, a gente vai continuar dando esse tipo de exemplo para as crianças, e a gente vai continuar nesse círculo vicioso de relacionamentos, muitas vezes tóxicos. Muitas vezes tóxicos. Relacionamentos, às vezes, que a gente tem dentro das nossas casas e que são adoecedores. Eu vi que na pergunta da Ingrid, ela fala assim, será que quando éramos crianças nós simplesmente não ligávamos ou isso não nos fazia mal? Pergunto mais uma vez para nós, para todos nós, para a gente responder. Quando a gente pensa na qualidade da nossa inteligência emocional, dos adultos em geral, com quem a gente convive. Como que a gente pensa, a gente vê o efeito de tudo isso? A gente vê pessoas bem resolvidas com quem elas são, satisfeitas com as escolhas que elas fizeram. Tem uma pesquisa do Instituto Gallup que fala que 85% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. É tipo quase todo mundo insatisfeito.
né? Com aquilo que a gente passa a maior parte do nosso tempo. A gente passa a maior parte da nossa vida, porque tempo é vida. Se eu passo a maior parte da minha vida num lugar que eu não estou conectada, que eu não estou satisfeita, que não traz não deixa a minha vida mais maravilhosa, que não enriquece a minha vida, eu estou ali para pagar boleto, única e exclusivamente para pagar boleto, e vivendo infeliz e gastando parte do dinheiro que eu recebo para pagar, inclusive, os boletos da farmácia, dos ansiolíticos e antidepressivos que eu tenho que tomar para continuar naquele lugar, como é que eu quero que as crianças saibam resolver pequenos conflitos, gente? É, Percebe? É muito complexo. Então, enquanto a gente não trouxer para a gente essa autorresponsabilidade, a gente entender que as crianças, elas sentem o que os pais sentem. As crianças reproduzem o que os pais reproduzem. As crianças, por exemplo, elas não nascem preconceituosas, mas a gente vê várias situações de crianças reproduzindo preconceitos de todo tipo, né? O bullying, ele vai muitas vezes para esse lugar do preconceito, da gordofobia, da homofobia, do racismo, da misoginia. Então, onde que essas crianças estão aprendendo isso? é verdade, viu, Cacá? Cacá, sem palavras em agradecer por tanta luz que você nos trouxe aqui, de dicas, né, de reflexões para a gente acabar. Pior que a gente tem feito, nós temos feito lives e sempre nesse ponto, ó, se observar, sempre se observar. E a gente da educação. Nesse momento, né? Que Também. momento melhor para a gente trabalhar a autoconsciência, autoconhecimento, autopercepção, do que nesse momento que a gente está sendo obrigado Obrigado. a se confinar, a olhar para dentro? A gente está vivendo o nosso DVD particular, cada um está tendo a oportunidade das pessoas que estão, obviamente, né? Das pessoas que estão podendo ficar nas suas casas, a gente está podendo viver esse DVD particular. Como eu me relaciono comigo, com as minhas necessidades? Como eu me relaciono com as pessoas que estão ali, que vivem comigo? Como eu me divido entre os meus diversos papéis? Que nesse momento eu sou a pessoa que cuida da casa, também sou a pessoa que cuida da educação, também sou a pessoa que tem que fazer meu trabalho, também sou a pessoa que tem que dar atenção para o meu companheiro, para a minha companheira. Como eu lido com todos esses papéis, né? E as escolhas que eu estou fazendo estão conectadas com aquilo que é importante para mim. Nesse momento, não tem como a gente fugir de olhar para dentro e entender que enquanto a gente não se conhecer, a gente não se explorar, a gente não tiver esse olhar de curiosidade, a gente não vai conseguir dar bons exemplos para que as nossas crianças tenham mais leveza, tenham mais interesse em colaborar, em contribuir, se sintam mais pertencentes, se sintam mais consideradas, se sintam mais importantes, que são necessidades básicas de todos os seres humanos. Legal, Cacau. Eu ia pedir para você fazer um fechamento, você já acabou fazendo o fechamento, né? Porque então, nesse momento aí isso tem sido muito legal para a gente, né? Principalmente para mim, que é novidade, estou enfrentando desafios, né? Igual assim, poxa, igual falar assim, pô, crescer é legal, crescer dói, e isso faz parte, né, do desenvolvimento. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu sou muito tímido, cara. Eu, com os meus alunos lá, eu extravaso, faço... Mas na hora, assim, eu sou tímido. Eu estou precisando enfrentar. E eu venho enfrentando essas questões de timidez. As pessoas que me conhecem, você é tímido nada. Porque é muito brincalhão, zoeiro, né? Mas talvez é uma maneira... É uma máscara do tímido, né? É uma máscara do tímido, né? O brincalhão, isso mesmo, zoeiro é uma máscara do tímido. Isso. Como eu me protejo da minha timidez? Zoando, né? Vou lá e zoo, já que é para zoar, vamos lá, pagar o mico, dar o... E assim, e tem sido muito bom, porque eu tô aprendendo, tô me moldando, me observando. E aí eu queria falar assim, que todas as lives de terça e quinta que são com um especialista, as palavras são se observar, diálogo, agora você trouxe aí a
a comunicação colaborativa. Então, vamos começar alguma coisa? Fazer a rotina. Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer a rotina. Se vocês seguirem a rotina, olha, vai ser tão legal para mim, eu vou ficar feliz, a gente vai ter mais tempo para brincar no horário se a gente seguir essa... E engraçado que no início do ano, quando a gente vai começar uma aula, a gente faz a apresentação e a gente faz os combinados com a turma. Então, tem pontos que a turma ajuda a elaborar o combinado para depois falar assim, não, você fala, não, nós combinamos e a maioria optou em fazer assim. Então, agora, se você não está seguindo, você tem sua consequência, você não vai brincar, você vai esperar um pouquinho, você tem que observar, e aí a gente vai tratando porque é uma forma de, poxa, nós elaboramos, né? Só que assim, não de uma forma com essa base, com esse conhecimento da CNV. E as escolas hoje elas estão, não sei, elas estão aplicando, elas estão colocando uma disciplina, Cacá, que é a educação emocional, né? Então, assim, tem que ser trabalhado esse tema, mas assim, poxa, aí você começa a ver, né? Poxa, como é que eu vou trabalhar se eu preciso passar por esse processo, né, primeiro? E aí, Por isso que a CNV não é uma técnica, ela é uma filosofia de vida. Eu acolho aquilo para a forma como eu vivo, e aí eu vou expressar em todas as minhas relações. Primeiro comigo, depois com o outro, depois com a sociedade. Tudo isso que é importante para todos são considerados na CNV. Legal. Cacá, então, assim, eu queria que você fechasse aí a live, mandando onde as pessoas também podem te encontrar, né? Depois a Zi vai colocar no suporte. Se tudo der certo com essa live aqui, se der para salvar, ela vai ficar lá 24 horas. Se também der certo, a gente vai colocar no canal do YouTube também. E aí as pessoas que não puderam acompanhar aqui poderão acompanhar depois. Eu gostaria que você fizesse o encerramento, né, desse nosso bate-papo aqui. E sabendo que você acrescentou muito aqui para a gente, né, não só para a gente, mas para os nossos colegas aí, e as pessoas que nos acompanham aqui na live também. Gratidão, tá? Por você ter abdicado do seu tempo para nos ensinar aqui, nos enriquecermos mais aqui, tá? Faça o encerramento aí da live e coloque também onde as pessoas podem te encontrar. Lógico que se entrar em contato com a gente também passa o teu contato, né? Mas pode encerrar legal. aí. Cara, eu sou muito grata, na verdade, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre comunicação não violenta, porque quando eu tive contato com a CNV, eu fui procurar a CNV porque eu estava no mundo corporativo, né? Já trabalhei 15 anos no mercado financeiro, e eu comecei a perceber, né, já nesse processo de autoconhecimento, eu comecei a perceber que a minha comunicação, ela era vista como violenta, né? As pessoas tinham medo de mim, muitas vezes. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu valorizava a verdade, valorizava a justiça, então enfiava o dedo na cara das pessoas para falar que estava certo, que estava errado, bem nesse papel de julgamento mesmo, né? E não tinha consciência de nada disso, né? E quando eu comecei a perceber que eu tinha um propósito, né, de falar mais sobre diversidade, de trazer as questões de igualdade racial, de equidade de gênero, e que as pessoas elas não iam me ouvir se elas se sentissem atacadas, se elas se sentissem sendo julgadas, eu fui buscar a CNV justamente nesse lugar de o que eu posso fazer, como eu posso aprimorar a minha comunicação para que eu consiga mais aliados para os meus propósitos, para a minha missão de trazer mais diversidade, de fazer com que as pessoas percebam que elas podem se empoderar e que elas podem viver uma vida que faça mais sentido para elas. Como que eu posso comunicar tudo isso? E quando eu conheci a comunicação não violenta, eu falei, cara, se eu tivesse conhecido isso na escola, quando eu era pequena, se eu soubesse desse conhecimento lá atrás, onde que eu estaria hoje, né? Como teria sido todo esse processo? Então, estar aqui, podendo contribuir, né, com o seu canal e falando para esse público de educadores sobre essa ferramenta, para mim, é um presente, porque
Se eu puder ajudar um professor a ter uma relação diferente com seus alunos, de modo com que eles impactem uma turma de alunos, e que vai ser, né? Imagina o efeito multiplicador disso, né? Um professor que impacta 30 alunos, que impacta 60 famílias, porque essas pessoas vão ter, né, suas famílias, então vão ter parceiros, vão ter companheiros, vão ter filhos. Qual o efeito multiplicador disso? Como que a nossa sociedade pode se tornar uma sociedade mais compassiva, onde as pessoas tenham igualdade de oportunidades, onde de verdade a gente saia dessa mentalidade do assistencialismo para trazer a mentalidade de que as pessoas elas têm direitos. Elas têm direitos a atender necessidades que são básicas dos seres humanos. E que a gente não está olhando muitas vezes para isso. Que a gente está quanto tempo que a gente sabe que a nossa educação não é de qualidade, a nossa educação pública não é de qualidade, e como é que a gente quer depois que seja refletido uma igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, se eu não dou as mesmas oportunidades na base para essas pessoas quando elas estão se formando, né? Então, agora é o momento da gente fazer essas reflexões. E a CNV é uma excelente forma da gente fazer essas reflexões, porque é uma forma em que a gente considera que as necessidades de todos são importantes. Então, estar aqui para mim é um privilégio, é uma oportunidade. Quanto mais pessoas conhecerem comunicação não violenta, mais eu enriqueço a minha vida e torno a minha vida mais maravilhosa, porque eu faço parte desse sistema. Então, se o sistema se desenvolve, se o sistema evolui, se o sistema se torna mais compassivo, mais justo, com mais oportunidades para todos, é melhor para mim também. Então, eu estou aqui com o maior prazer, maior alegria, adorei as perguntas e fico à disposição. A Elzita aí com o perfil do suporte compartilhou minhas redes, que é @Mahatma Treinamentos e @kaká.empoderecer, né? Se o pessoal clicar aí na live, consegue também acessar direto o meu Instagram. Eu fico à disposição para contribuir e ajudar outras pessoas a aprofundarem nesses conhecimentos que, para mim, são de verdade, uma filosofia de vida e uma alternativa que a gente pode abraçar agora para a gente ter um futuro diferente daquele que a gente vinha construindo, né? Mais justo, mais igualdade de oportunidades para todos, onde as pessoas são consideradas, onde as pessoas são importantes, onde as pessoas sentem que elas pertencem, que elas têm voz. E dar voz para as pessoas é o que a gente precisa para que a gente possa extrair delas o melhor que elas têm, toda a sua criatividade, todo o seu potencial, toda a sua inteligência. É a partir dessa coletividade que a gente consegue criar mais soluções, melhores soluções, para a gente ter um futuro melhor para toda a sociedade. Legal, Cacá. Você se comprometeu. Sem dúvida, a gente vai soltar uma pesquisinha para o pessoal. E aí a gente pede um tema para eles, Cacá. E aí a gente bate um papinho para saber se a gente consegue, se você pode nos ajudar com o tema que eles optarem, lógico, dentro da educação ou não, né? E aí nós estamos também transferindo, nós vamos fazer essas lives à noite, porque é um pedido da galera, o pessoal tem pedido. E eu vou pedir aqui, enquanto a gente vai fazer o encerramento, quem curtiu aí, quem gostou da live, manda coraçãozinho, palminha aqui para Cacá, tá? Cacá, e aí a gente pode alinhar, Cacá, não sei como estão seus horários à noite, por volta de umas 8 horas, e aí a gente combina um dia para você nos elucidar, nos trazer mais luz aqui, com esse teu conhecimento e o carisma que você tem na sua fala aí. Vamos combinar sim. Vamos ver o que é que o pessoal quer aprofundar aí, como que a gente pode contribuir para realmente a gente começar a entender mais esse universo da comunicação não violenta, falar mais de prática, né? Porque a CNV ela é esse processo que ele é vivo, ele vai para a prática, ele vai para a vida, é do dia a dia que a gente vai sentindo essa possibilidade de
uma nova forma de conexão, né? Uma nova forma de comunicação, um novo paradigma de colaboração entre as pessoas. Tem uma frase no livro do Marshall que ele fala, e que é essencial para a nossa sociedade nesse momento que a gente está vivendo, é que quanto mais as pessoas elas estão conscientes, elas se tornam menos potenciais escravos. E a CNV ela vem para trazer essa consciência para a gente do que verdadeiramente é importante. Porque muitas vezes a gente estava vivendo num automático que não necessariamente estava transformando a nossa vida em algo mais maravilhoso. E aqui o objetivo da CNV é como nós podemos transformar a nossa vida em uma experiência muito maravilhosa. Legal, Cacá. Cacá, só vou pedir mais uma coisa para a gente posicionar, para fazer vou tirar um print aqui, fazer uma foto para depois a gente divulgar, tá? Preparada aí? Aham. Aí, saiu. Espero que tenha ficado legal essa foto. Cacá, mais uma vez, obrigado. Quero agradecer as pessoas que puderam participar aqui dessa live aqui com a gente aqui. Obrigado, porque também se não tivesse vocês aí, para a gente não seria tão bacana, né? Ficarmos aqui só batendo papo e não distribuir esse conhecimento, como a Cacá falou, de espalhar esse conhecimento para toda a galera aí e a gente, dentro da educação, poder reproduzir isso para os nossos alunos, nossos filhos, né? Ou até mesmo os nossos amigos aí, através dessa filosofia, como diz a Cacá, da CNV. Cacá, mais uma vez, gratidão. Quero agradecer também a Zi, que sempre tem dado uma força aqui. Brigadão a todos os participantes aí, tá bom? Valeu. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu.